Bom dia, turma. Vamos lá? Vamos para uma aulinha sobre propriedades periódicas. Parte 1. Essa aula vai ser a primeira parte sobre propriedades periódicas, tá? Nessa primeira parte nós vamos estudar duas propriedades, o raio atômico e a eletronegatividade. Bom, a gente fala em propriedades periódicas, tabela periódica. Agora, o que vem a ser isso? O que é algo periódico? Por exemplo, eu vou na academia toda quinta-feira. Ou seja, toda quinta-feira se repete, eu vou na academia. É algo periódico. Pouco, né? Eu vou toda terça e quinta na academia. Também é algo periódico. Toda terça, toda quinta se repete, eu vou na academia. É um fenômeno periódico, que se repete num certo intervalo de tempo. O carteiro passa em casa todo sábado. É um fenômeno periódico. Todo sábado ele passa em casa. Tabela periódica. A gente vai estudar as chamadas propriedades periódicas dos elementos. O que vem a ser essas propriedades periódicas dos elementos? Ó, são propriedades que se repetem em certos intervalos de número atômico. Vamos ver se a gente entende melhor isso. Eu fiz aqui um gráfico onde eu coloquei a abscissa ordenada. Aqui na ordenada eu coloquei o número de elétrons na camada de valência de cada átomo. E aqui na abscissa o número atômico de cada um. Então eu pego aqui. Hidrogênio, que tem número atômico 1, ele tem um elétron na primeira camada, camada K, portanto um elétron na camada de valência. Hélio, número atômico 2, 2 elétrons na camada K, 2 elétrons na camada de valência. Aí eu volto. Número atômico 3. Lítio, voltei na família 1A da tabela periódica, da primeira família da tabela. Ele tem um elétron na primeira camada. Repara, ó, repetiu. Aí eu sigo lá na tabela. Número atômico 4, o berílio. Número atômico 5, boro. 6, carbono. 7, nitrogênio. 8, oxigênio e assim por diante. Repare que o número de elétrons da camada de valência vai aumentando. Até que eu chegue no número atômico 10. Número atômico 10, o número atômico do neônio. Ele tem 8 elétrons na camada de valência. Agora, quando eu passo para o próximo número atômico 11, é o número atômico do sódio. O sódio tem apenas um elétron na camada de valência, ó. Um elétron na camada de valência. E aí continua, número atômico 12, 13, 14, 15, vai aumentando. Até chegar no número atômico 18. Quando eu passo para o número atômico 19, volta a ter um elétron na camada de valência. Ou seja, o número de elétrons na camada de valência é uma propriedade que aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, ou seja, se repete num certo intervalo de número atômico. Então eu digo que é uma propriedade periódica. O cara fala, ô Mônica, o que deve ser uma propriedade aperiódica? O prefixo A significa não. Uma propriedade aperiódica seria uma propriedade que não se repete. Por exemplo, se eu pego a massa atômica dos elementos. Se eu pegar a massa atômica dos elementos, o que acontece? Com o número atômico crescente, a massa atômica dos elementos só cresce. Assim como também o número de massa, né? A soma de prótons e nêutrons, que a gente já viu aí na aulinha passada, de conceitos fundamentais. O número de massa, massa atômica, com o número atômico crescente, só vai aumentar. Portanto, é uma propriedade aperiódica. Indo lá na física, a gente pega, por exemplo, o calor específico dos elementos. O calor específico dos elementos, com o número atômico crescente, ele só diminui para baixo. Ou seja, é uma propriedade aperiódica. Em química, tem importância o estudo das chamadas propriedades periódicas. Nós vamos estudar, primeira propriedade, raio atômico. A segunda propriedade dessa primeira parte da aula
eletronegatividade. Depois nós vamos estudar ainda o potencial ou energia de ionização, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, a eletropositividade. Depois a gente vai dar uma olhadinha em densidade dos elementos, volume atômico dos elementos e temperatura de ebulição e temperatura de fusão dos elementos. As 5 principais propriedades que mais caem em vestibular são raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, potencial ou energia de ionização e afinidade eletrônica. Mas nós vamos estudar ao todo 8 propriedades, tá? Começando aqui com o raio atômico. Primeira coisa, o cara chega para mim e fala: ô Mona, o que é raio atômico? Se eu imaginar um átomo, núcleo, eletrosfera, o raio seria a distância do centro desse núcleo até o final da eletrosfera. Agora, essa distância ela vai variar também, né, muito de átomo para átomo e de acordo com a vizinhança. Então se definiu o seguinte: para se determinar o raio atômico, pega-se a distância entre 2 núcleos atômicos. 2 núcleos atômicos. Núcleo, essa distância. Essa distância, ela é medida, é calculada através de um processo que é chamado de difração de raio-x. Mas que não interessa muito aqui pra gente, tá? O que interessa é que se eu pegar essa distância, a distância entre 2 núcleos de um átomo de um elemento químico, e dividir por 2, eu vou ter aproximadamente isso aqui, ó, o raio atômico. Essa distância é medida numa unidade que é chamada de picômetro. Vê lá, hein? Picômetro. 10 a menos 12 do metro. Ou seja, 1 metro dividido por milhão, milhão, bilhão, trilhão. 1 metro dividido 1 trilhão de vezes, tá? 1 sobre 10 elevado à potência 12. 1 metro dividido por 10 elevado a 12. Isso aí me deu que o lítio ele tem um raio atômico de aproximadamente 152 picômetros. O berílio, 112. O boro, 98. O carbono, 91. O nitrogênio, 90. O oxigênio, 73. Isso significa o seguinte, ó, que conforme eu estou indo aqui, ó, para a direita na minha tabela periódica, ó, direita, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, o raio está ficando cada vez menor, está diminuindo. Mas será que isso aí é lógico, turma? Vamos pensar um pouquinho. Então o cara fala assim: ô Mona, mas o lítio, ele está no segundo período da tabela periódica, segunda linha horizontal, contando de cima para baixo. Isso significa que o lítio tem 2 camadas, a camada K e a camada L. O berílio também tem 2 camadas, o boro tem 2 camadas, o carbono tem 2 camadas, o flúor tem 2 camadas. Como que o raio você está falando que é diferente? Vamos pensar no seguinte, turma, aqui comigo, ó, vê se dá para entender isso. O lítio tem número atômico 3. Ele tem 3 prótons dentro do núcleo, 3 cargas positivas que estão puxando os elétrons, como se fosse um cabo de guerra. Todo mundo conhece cabo de guerra, né? Aquela brincadeira. Olha lá, 3 cargas positivas puxando esses elétrons, com uma certa força, que eu vou chamar aqui de F1. No cabo de guerra do flúor, eu já tenho 9 cargas positivas dentro do núcleo. Ele tem 9 prótons. Isso significa que eu tenho 9 caras aqui dentro puxando o elétron. Tá na cara, pô? Quem puxa mais? 3 ou 9? Se 9 puxa mais, essa força aqui de atração sobre os elétrons no flúor vai ser maior. Se a força de atração aqui é maior, a distância do centro do núcleo até o final da eletrosfera se torna menor. Ou seja, quanto maior a carga positiva aqui dentro, quanto maior o número atômico, eu vou ter maior a força de atração. Portanto, todos esses elementos do mesmo período, quanto mais à direita eu estiver, na tabela,
maior é essa força de atração. Portanto, menor vai ser o raio. Então, o raio atômico, ele aumenta da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, quanto mais à esquerda, maior o raio do átomo. Aí o cara falou, Monta, mas aqui na família, você colocou que o raio aumenta de cima para baixo. Aqui é moleza, né, turma? Lítio, camada K e L. Se eu venho aqui, sódio, K, L, N. Potássio, K, L, N, N. Ou seja, quanto mais para baixo eu estiver aqui na família, maior é o número de camadas. Maior o número de camadas, maior a distância até o centro do núcleo. Ou seja, maior o raio atômico. Então, nas famílias, pô, é moleza. Quanto mais para baixo, maior o número de camadas, maior o raio atômico. Aí é fácil. Ou seja, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo. Da direita para a esquerda, de cima para baixo, significa, quanto mais à esquerda, mais para baixo, maior o raio atômico. Eu vou ter aqui frâncio, elemento artificial, hein? Elemento artificial, mas é o de maior raio atômico. Se eu pegar acima dele um pouquinho o césio, CS, césio, elemento natural, de maior raio atômico. Ou seja, os caras da natureza que apresentam maior raio são aqueles que estão mais à esquerda e mais para baixo. Mais à esquerda e mais para baixo, eu vou ter césio e frâncio. Tudo bem, turminha? Não é tão difícil assim, né? Ah, Mondra, tem que memorizar. Tem, não tem jeito. Mas é moleza, ó. Lousa é cola. Lousa é a minha cola, tá? Guarda, mais à esquerda, mais para baixo. Maior o raio atômico. Então, mais à esquerda, mais para baixo. Maior o raio atômico. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha numa segunda propriedade, eletronegatividade. Uma das propriedades, talvez a mais importante, né, de todas elas, a eletronegatividade. A eletronegatividade, a gente diz que é a tendência que o átomo tem, a tendência que o átomo apresenta em ganhar elétrons. Ganhar elétrons, atrair elétrons. Olha lá. Tabelinha periódica bem aproximada aqui, tá? Uma tabelinha bem aproximada. Se eu pego elementos de um mesmo período da tabela periódica, aonde estão aqueles elementos que têm maior força de atração sobre os elétrons? Mondra, são aqueles elementos que têm maior quantidade de carga positiva dentro do núcleo. Portanto, flúor, o mais eletronegativo. Ou seja, o raio para direita ele diminui. Se o raio diminui e aumenta a carga positiva dentro do núcleo, eu vou ter maior força de atração, maior tendência que o átomo tem em ganhar elétron, em receber elétron. Então, o raio diminui para a direita, a carga positiva aumenta dentro do núcleo, portanto, maior a força de atração sobre esses elétrons. O átomo vai puxar o elétron com força maior, vai ter maior tendência em ganhar elétrons. Portanto, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Aí o cara fala, Mondra, mas e esses caras aqui, ó, que você riscou, os gases nobres? Pô, esses caras são nobres. Se eles são nobres, eles não têm vontade de ganhar elétron, eles não vão ganhar elétron. A gente diz que eles já são estáveis. Ou seja, hélio 1s2, o orbital S totalmente preenchido com elétrons. Se eu pegar qualquer outro gás nobre, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, a última camada deles vai ser NS2, NP6. Todos os orbitais S preenchidos, todos os orbitais P preenchidos, com 2 elétrons em cada orbital. Elétrons emparelhados. Ou seja, a última camada dos gases nobres, ela está totalmente preenchida.
Isso significa que gás nobre não tem tendência nenhuma a ganhar elétron. A gente diz que eles são estáveis. Nas famílias, a eletronegatividade você está dizendo que aumenta de baixo para cima. Claro, pô. De baixo para cima. O que acontece? Diminui o número de camadas. Os elétrons vão passar cada vez mais perto do núcleo. Portanto, de baixo para cima, diminuiu o número de camadas, o elétron passando mais perto da carga positiva, maior a força de atração sobre eles, maior a eletronegatividade. Portanto, de baixo para cima, esquerda para direita, não vale para gás nobre. Flúor, o elemento mais eletronegativo. Agora, sabe qual foi o cara que resolveu medir essa eletronegatividade? Alguém que vocês já conhecem, Linus Pauling. Linus Pauling, ele mediu a eletronegatividade, comparando a eletronegatividade de um elemento com o outro e estabelecendo uma escala que variava de 0 até 4. Nessa escala de eletronegatividade, o flúor recebeu o maior valor, 4. A partir daí a gente tem oxigênio 3,5, nitrogênio 3, cloro igual 3, bromo 2,8. Ô mano, eu preciso saber essa escala de eletronegatividade de cor? Turminha, era bom, né? Pelo menos os 3 primeiros aqui, ó. O famoso FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. Os 3 elementos mais eletronegativos da natureza. Os menos eletronegativos vão estar aqui embaixo, né? Que seria o césio e o frâncio. Césio e frâncio. Esses são os de menor eletronegatividade. Aí você ainda pode falar assim, Mondra, mas isso é legal, né? Por quê? Porque eu aprendi que aqui do lado direito da tabela estão os ametais. Aqui do lado esquerdo estão os metais. Esse é um outro capítulo nosso, né? De ligações, lá de início de tabela, mas também está na cara, pô. Ametal, tendência a ganhar elétron. Metal, tendência a perder elétron. Ametal, alta eletronegatividade, tá? Metal, baixa eletronegatividade. Tudo bem? Essa foi a primeira parte da nossa aulinha. Raio atômico, eletronegatividade e entender por que o nome periódico, tá? Tabela periódica. Por que periódico, tá? Por enquanto, um abraço para vocês, um beijo e até a segunda parte.